Vamos começar aqui, então, a nossa live, né? Com um tema que foi sugerido, né? Pela nossa querida Lúcia. Conexões humanas. Somos escolhidos ou escolhemos? E para esse tema, eu fui buscar um livro, depois a Cris coloca lá no grupo, né? Que é do Emmett Fox. Ele é O Sermão da Montanha. Tá? Ele é um grande escritor e publicou O Sermão da Montanha, agora traduzido já há um tempo para o português. E ele vai nesse caminho de explicar a questão de que se somos escolhidos ou escolhemos. Então ele começa dizendo assim: as pessoas virtuosas que sentem necessidade de uma explicação intelectual da vida. Então, o que nós temos nesse mundo aqui, né? São os intelectuais. Então, os intelectuais, eles começam a idealizar ideias para justificar o que está acontecendo. Isso desde quando o mundo é mundo, né? Então, eles vão lá, como é que eu vou justificar isso? Então, vamos dizer que isso aqui é amarelo. E as pessoas acabam acreditando que isso é amarelo porque não tem outra referência. A base do ser humano são referências. Então, muitas vezes a gente fala assim: eu me chamo João Manuel, meu RG é número tal, eu moro na rua tal, nasci na cidade tal. Isso é uma referência. E todos nós temos a nossa referência. E por isso que o homem precisa de referência para seguir na sua caminhada. E por isso que somos aqui, nesse momento, falando sobre somos escolhidos ou escolhemos. E ele coloca assim: a verdadeira explicação para a vida humana jaz justamente no fato de que o homem é excessivamente espiritual e eterno, e que este mundo e a vida que conhecemos intelectualmente são, por assim dizer, uma parte de toda a verdade. O homem, ele é eterno, e a gente não tem essa concepção ainda, né? Nós ainda vivemos naquela visão, né? Que nasce, cresce, e depois morre, e acaba a vida. Essa é a concepção que sempre nos venderam. Mas isso, como diz ele aqui, né? Isso são justificativas para que o homem possa viver, né? Nesse planeta. E quando se fala assim, escolhido ou escolhemos, é tudo a mesma coisa. Nós, né, tanto escolhemos como somos escolhidos. A próxima live, para melhorar aqui o entendimento, eu vou estar falando daquelas etapas de 7 anos. É muito interessante aquilo, porque nós vamos ter uma percepção melhor do que aconteceu em nossas vidas. Até porque nós estamos reunidos aqui. Isso foi escolhido ou nós que escolhemos estar aqui? Não, eles que colocam a gente aqui. O homem é muito, como é que eu vou dizer para vocês, é muito orgulhoso, dizendo, não, eu fiz, eu aconteci, aqui é a minha vida, eu construí, e ele não tem a mínima ideia do que o universo interage com ele, porque o universo precisa dele. Isso não é à toa. Então, temos a nossa querida Lúcia, é professora, e ela comentou aqui de uma situação, né, de vida que ela teve, e, de repente, ela virou uma professora e conseguiu administrar aquela situação com os alunos. Então, eu pergunto, será que ela passou por isso acidentalmente? Ou ela foi preparada para estar com os alunos que tivessem essa questão? Eu não me lembro o que era realmente, mas era um déficit, né? Igual da minha dislexia. Na minha história, né, falaram que eu vim como disléxico, que era para que eu não virasse um intelectual, porque a gente tem muito conhecimento, a gente tem muito entendimento. E eu seria mais um intelectual, mais um acadêmico, falando sobre a vida. E isso me impediria de eu galgar,
né, no mundo acadêmico. E poderia, com todas essas informações, com todas essas experiências, falar, né, de uma forma simples, clara, àqueles que buscam o autoconhecimento. Hoje, eu agradeço, já comentei com vocês, de ter a dislexia, porque hoje eu consigo, além de me entender, né, ajudar as pessoas a entender a caminhada por esse planeta, né, que nós estamos passando. Mas aí a gente volta. Mas me deram a dislexia porque eu escolhi ou porque eles escolheram? Não. Tudo tem um destino, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito. Se nós estamos reunidos hoje aqui, porque existe um propósito de nós levarmos essa energia para todos aqueles que precisam dessas informações. O grupo aqui, para ter essa dimensão, aqui nós alcançamos um estádio de futebol. O que tem de seres aqui, e a gente tem essa dimensão, para entender, porque eles foram para lá e não entenderam o que aconteceu. Então, nós estamos aqui também ajudando essas pessoas que estão lá a se entender. E aí a gente pergunta, nos colocaram aqui ou nós escolhemos? Não, nós não temos essa prerrogativa. Nós temos que seguir a caminhada e eles vão norteando a gente, eles vão colocando as pessoas certas no lugar certos, para que a gente consiga chegar no objetivo, que é ajudar todos aqueles que precisam na sua caminhada. Então, nesse tema, né, que a Lúcia colocou, durante essa semana, me fez recordar de muitas situações na minha vida que me trouxeram até aqui. Eu dei muita risada, alguns casos eu chorei, alguns casos eu falei, meu Deus, o que fizeram? E é isso que nós temos que fazer. Isso só acontece com quem trabalha com autoconhecimento. Esse estudo é para autoconhecimento, então você vai se conhecer. Ah, João Manuel, você chegou aqui e tal, mas como é que você chegou aqui? Então aconteceu isso, você encontrou uma pessoa que ficou um dia com você e fez você entrar na linha certa. Teve outra que ficou um ano com você, 2 anos com você, para que você entrasse no seu caminho certo. E assim eu também fui com outras pessoas. Isso é um trabalho mútuo, de todos. Então, não tem aquele que é escolhido ou nós que escolhemos. Não. O planeta é um todo. Então, nós estamos aqui para aprender, para expandir a nossa energia. E nesse livro dele, ele explica bem isso aí. Ele tira aquele dogma da Bíblia, de Deus, de Jesus, e todos vieram aqui para poder aprender. Todos vieram aqui para ter as suas experiências, né? Então, eu vou falar mais um trecho dele aqui, que ele fala assim, ó, a verdadeira explicação para a vida humana, né, já justamente o fato de que o homem é essencialmente espiritual e eterno e que este mundo é a vida que conhecemos intelectualmente, por assim dizer, uma parte de toda a verdade. Em outras palavras, o termo somos escolhidos ou escolhemos são os milagres. É interessante a visão dele. E ele fala até de Jesus, quando ele fez, dizem, né, que ele fez os milagres. A nossa vida é um milagre. As pessoas que nos cercam, as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nós ajudamos, que nós interagimos, a família, da onde nós viemos, isso é um milagre. E o milagre acontece por uma coisa muito interessante, muito sutil, que é na oração. Então, é por isso que todos pedem para fazer a oração. Quanto mais oramos, mais milagres acontecem, porque nós geramos uma energia de alinhamento com o divino. Lembra a história do Massal? Você tem que vibrar. Então, quanto mais você vibrar, mais você alcança o divino. Então, ele coloca assim, é oração.
E Jesus, diz a história, né, fez o que fez porque ele simplesmente orava numa potencialidade maior do que todos. E quando você faz uma oração, você começa assim a alinhar com aquela energia de equilíbrio. E você supre, né, as suas faltas. Olha, é muito interessante. Quando Massal, né, nas suas explicações, falava que ao você orar, você vibra e você absorve as energias positivas, as energias sutis, as energias magnéticas, né? Para que você tenha uma vida feliz e próspera. Ele está falando a mesma coisa. Então, todos falam a mesma coisa. Você precisa se conectar. E como é que você vai se conectar? Através da oração. Então, quanto mais você orar, mais você vai ser beneficiado pelas energias cósmicas. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente não é desse planeta, que nós somos passageiros desse planeta, e para ser passageiros desse planeta, nós precisamos, né, ter os subsídios para chegar no nosso destino. Nós começamos a parar de nos julgar, porque somos assim, somos assados, somos injustos, não injustos, porque a vida não é boa para nós, porque esse nos julgar é que nos tira do nosso caminho. A partir do momento que nós começamos a nos julgar, nós começamos a gerar energias negativas e começamos a alimentar, então, aquele lado daqueles que querem nos desviar do caminho. Então, escolhido ou escolhemos, nós estamos no caminho. Eu passei bastantes experiências nesse sentido, e eu me perguntava às vezes, o que que eu estou fazendo aqui? Nós tivemos a felicidade de estar lá com a Lúcia, e lá em Montes Claros, que foi uma viagem muito interessante, que ela não, talvez não tenha percebido, e eu me perguntava, o que que vocês me trouxeram aqui? Para que eu estou fazendo aqui? Me mostre, né, o que que eu tenho que aprender aqui em Montes Claros. E, por minha surpresa, encontrei uma família maravilhosa, a família da Lúcia nos recepcionou, foi muito bacana. E aquela energia faz com que você se recupere, faz com que você se molde para uma nova vida, né? Então, eu sempre pergunto, o que que eu estou fazendo aqui? O que que vocês querem de mim? Aonde eu vou? Espera aí, mas eu não vi nada aqui, né, que possa me trazer alguma coisa. E aí eles vêm e mostram, olha, você está ajudando aquela pessoa. Você veio aqui não para ser ajudado, você veio aqui para ajudar também. Então você está ajudando aquela pessoa. E a gente começa a conversar com aquela pessoa, você vê que aquela pessoa se equilibra e volta a ter a sua vida normal. Perceber isso é a grande chave do autoconhecimento, porque isso te estimula a você a ter mais busca pela o conhecimento. Então, essas experiências que eu tive durante a minha vida, hoje eu estou já com 70 anos, você vai passar, por isso que eu vou fazer a próxima live, com essa dos 7 anos, que vai ter os parâmetros muito interessantes para que a gente entenda em que ponto, em que momento, onde foi a chegada, onde foi a saída, por que que nós estamos ali. Olha, é fascinante. E isso nos traz uma energia de fidelidade para nós mesmos. Vamos ser fiéis com nós mesmos. Eu vim aqui para crescer e para expandir a minha energia. Essa é a nossa fidelidade, não só nossa, de todos, mas nos deixamos nos dominar, né, pelo o lado intelectual. Então, sempre estamos assim, para mim ser feliz, eu tenho que ir na missa. Para mim ser feliz, eu tenho que ir no centro. Para mim ser feliz, eu tenho que fazer isso. Para mim ser feliz, e chega lá, a vida é a mesma, porque depende de você. Agora, se você for
expandir a sua felicidade na missa, expandir a sua felicidade no centro, expandir a felicidade no templo, você vai com essa intenção e você vai expandir. Então, e vai ajudar todos aqueles que ali estão. Professora, vai dar aula. Se você vai para a escola com a intenção de passar informação só para os seus alunos, vai só passar informação. Agora, se você vai dar aula para expandir as suas energias, para expandir o seu conhecimento, para expandir a sua prosperidade divina, a aula ela vai acontecer de uma forma sensacional, porque todos vão aprender. Eu tive alguns, com essa dificuldade da dislexia, alguns professores foram muito interessantes para mim. Na hora certa, no momento certo, eles me deram a chave que eu precisava para administrar aquele momento que eu estava vivendo. Foi só naquele minuto, que a minha vida voltou a se nortear pela minha atividade que eu vim aqui para esse planeta. Então, não existe, ou se existe, né, não é do mundo divino, essa questão de sermos escolhidos ou nós escolhemos. Até porque, quem somos nós para escolher alguma coisa, né? Com nossos vícios mentais, com os nossos medos, com as nossas incertezas, com as nossas... nem sabemos direito, né? Então, o que ele coloca aqui? A oração é o caminho para que você receba essas dádivas divinas. É muito interessante. Estou com dúvida, estou com medo, minha saúde não está boa. Comece a orar. Vocês vão ver que vai aparecer a solução certa para aquele problema que talvez você esteja passando. Porque 99% dos nossos problemas são emocionais. Nós que os criamos. E se criamos, não sabemos depois como lidar com eles. Então, o Hermit Fox, ele traz isso com muita clareza. Ele, assim como Marçal colocou a questão da vibração, né? Ele coloca a questão espiritual. Então, se nós queremos ser felizes, pensamento positivo. Se nós queremos solucionar as nossas questões de família, pense positivo. Se nós queremos, na nossa profissão, né, resolver as nossas questões, pense positivo. E por que sempre pensamos que as coisas vão dar errado? É muito interessante, né? Sempre estamos nessa vibe de dizendo, olha, então, se ele acontece. Por quê? Porque estamos nos nossos vícios mentais. E para tirar esses vícios mentais, nós temos que orar. E orando, nós vamos fortalecer as energias cósmicas que temos em nós. Então, escolher ou escolhidos, não temos essa capacidade e não viemos aqui para isso. Nós viemos para expandir as nossas energias e nos transformar. E quem cabe colocar a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, são eles. Olha, eu passei muitas experiências. O Mazini, que teve lá no escritório, que ele comentou aqui, né? Você vê, aí você pergunta, o que o Mazini foi fazer lá? E ele foi. E eu o recebi, imagina, de braços abertos. Poderia simplesmente falar, Mazini, olha, não dá, esquece, não tenho condições. Não, porque eu também vim aqui para ajudar. Para que eu cresça, eu tenho que também fazer a minha parte, não é só receber. Eu também tenho que dar. E trocamos algumas palavras lá, que o Mazini voltou a se equilibrar, voltou para o eixo, e assim que a gente trabalha. E um dia, ele não sabe disso, mas quantas vezes eu encontrei com ele e uma palavrinha dele me colocou no eixo. Ele não sabe disso. Eu conheço o Mazini já há uns 20 e tantos anos.
E nós, no mundo comercial, trocamos muitas conversas. E eu chegava lá, falava, eu dentro de mim, falei, o que eu vou fazer aqui? E ele chegava lá, pá, 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 pá. E ele nem sabia disso, que ele estava fazendo isso para que eu tivesse o meu alinhamento e continuasse a minha caminhada. Então, essa troca, ela é constante, essa troca, ela é eterna, essa troca, independente de quem seja, na rua, você cruza na rua, de repente alguém fala com você do nada, aí você fala assim, opa, peraí, a hora que você olha, o cara sumiu. Você fala assim, mas ele te colocou no seu alinhamento. Sim, ele veio só para isso. A Cris frequenta um centro lá, que a amiga dela apareceu lá no consultório dela, elas conversaram, ela apresentou o centro para ela, a moça sumiu e a Cris está até hoje lá no centro. Então, são coisas que acontecem que a gente não tem ideia e não valoriza. Então, quando nós temos essa questão de escolhido ou escolhemos, isso é puramente intelectual. É para justificar o que acontece intelectualmente. Mas quem busca o autoconhecimento já começa a perceber que isso faz parte da caminhada. E até porque, quando alguém perguntar alguma coisa para você, você respira, porque você também está aí para ajudar aquele que precisa. Então, é uma interação de seres que vêm para esse planeta para se ajudarem. Quantas coisas posso falar da minha, que eu falo das minhas experiências, né? E se eu ficar contando aqui, nós vamos ficar anos. E assim com todos vocês. Mas nós temos que refletir e valorizar. E para a gente ter essa visão, nós precisamos orar. A oração é a energia que nos leva ao equilíbrio e ao contato divino. A oração. Por isso que Jesus, conforme o foco fala aqui, né? Ele veio trazer a oração. Então, todas essas energias que nos levam ao equilíbrio, quanto mais nós orarmos, mais energias nós vamos ter e mais equilíbrio das circunstâncias da nossa vida nós vamos ter. Desfrutar isso, deslumbrar isso é muito legal. Você chega à noite em casa, fala assim, como é que foi o meu dia? Peraí, por que aquela pessoa, ela passou por mim e só olhou, nem conversou. No olhar, você já voltou, você já aprumou de novo e você já seguiu o seu caminho. Então, para quem faz o autoconhecimento, né? Por isso que o autoconhecimento hoje é uma busca muito grande, ele tem a possibilidade, né, de desfrutar disso e de ter isso no seu dia a dia. É muito gostoso. No meu mundo profissional, muitas vezes tem situações que a gente não consegue entender. E eu fala aí, o pessoal da área contábil, vocês vão me ajudar a resolver esse problema ou não vão? Eu falo, não. E olha, gente, vocês podem acreditar. Aparece a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, mostrando para você que era só você apertar um botão. Você fala assim, mas é só esse botão? É só esse botão. Mas a gente, no nosso dia a dia, né, a gente não se perde, né, no tempo da gente. Então, percebam isso. Se vocês estão buscando o autoconhecimento, estão buscando expandir a sua consciência, estão buscando expandir os seus negócios, né? Expandir a sua saúde, ter uma vida próspera e edificante, vejam isso, quantas pessoas estão ajudando você e quantas vocês também estão ajudando. É mútuo, não é só eu ajudar, não é só eu querer ser ajudado. Se você não ajudar, eles também não vão ajudar você. É uma interação, né? E quanto mais ajudar, mais você será ajudado. E a oração é que vai te dar força para que você tenha uma vida próspera e edificante. E isso também de experiência, eu falo para vocês. É muito interessante. Então, nem escolhidos,
e nem escolhemos. E ele diz assim: a oração é um método prático de desenvolver a alma e transforma nossas vidas, realizar milagres e, com isso, vencer o pecado, a doença e as limitações. Ele comenta de Jesus, que fez os milagres, e ele comenta, não, ele não fez milagre nenhum, ele só orou. A força da oração dele gerou uma energia que equilibrou aquela pessoa que precisava. E nós temos essa potencialidade também. É só começarmos a entender a regra do jogo. Quanto mais orarmos, mais ajudamos e mais seremos ajudados. Nesse mundo cósmico, é uma dualidade. Você ajuda, você é ajudado. Você pensa no bem, você recebe o bem. Você é uma pessoa próspera, você também tem que ajudar o seu próximo a ser próspero. Então, é um todo. Todos vieram aqui para se ajudar. Ah, nasci naquela família, aquela família, isso, tudo. Olha, gente, se nós olharmos as famílias, as personalidades que tem dentro de uma família, você sai correndo, porque aí você não sabe se você corre para a esquerda ou para a direita, porque é uma confusão só, né? E dizer que as famílias são como é que é, unidas, vieram da mesma aldeia, sei lá, tribo, sei lá da onde que é, muito engano. Vieram porque estava na fila e ali falou, nasce ali que está na sua hora e tal. É igual o trem, ó, pega esse trem que está nem trem, ele sabe que ele está pegando, mas ele já vai estar aqui, não sei o quê. Ele vem com a sua personalidade, ele vem com a sua energia, ele vem com as suas histórias de outras vidas. Então, e vai, como é que a gente fala aqui, depurar nessa vida. Só que toma cuidado, que você não veio para tomar conta dele. Família é assim, tu fica esperto, fica esperto. Família hoje está mostrando para você, né, aonde você tem que ir. Porque antigamente a gente tinha que abraçar todos. Hoje você já está sabendo, com as informações, com a nova era que nós estamos, eles estão demonstrando quem eles são. Então, entendemos que família é assim, é aquele que, né, gosta de bagunça vai ficar com bagunceiro, aquele que gosta de calma vai ficar com calma, aquele que gosta de ser bom vai ficar com bondoso, aquele que gosta de ser nervoso vai ficar com nervoso. Agora, o que você vai fazer da sua vida, né? Quais são as sequelas que você vai levar com isso? Aí, escolhas, as nossas escolhas. Então, hoje nós temos o direito de escolha, já que a lei cósmica coloca nesse momento que o planeta está a escolha, então temos a nossa escolha. Você tem que escolher. Ou vai ser feliz, ou vai ser karma dos outros. Aí cada um escolhe onde vai. Então, diz aqui a conclusão. A maioria das visões sugere que uma combinação de ambos, as circunstâncias podem nos apresentar pessoas, somos escolhidos como acabamos ao acaso do destino. Mas cabe a nós decidir quais dessas relações cultivar e manter. Cabe a nós escolher. Cabe a nós escolher aqueles que vamos cultivar. Nós não viemos aqui para sacrificar a nossa encarnação por pessoas que não merecem. E hoje está muito nítido isso. Hoje está muito claro. Hoje está muito. Se a pessoa não tem um discernimento equilibrado, não perca seu tempo com ele. E não se preocupa com ele, tá? Ele vai arrumar outro. Pode ter certeza, ele vai arrumar outro que vai dar essa energia para ele. Mas você já tem essa informação. Você evita. Simples assim. Sem criar confusão, sem criar nada. O terreno onde a vida humana acontece envolve uma interação complexa entre o destino, o acaso e, fundamentalmente, o livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal. Você é responsável pelas suas escolhas. Ah, porque não sei o que, nasci nessa família, que coisa chata. Você é responsável. Você nascer nesse planeta, imagina assim, foi só um caminho para você chegar.
para pensar. Você está nesse planeta, naquele útero que você veio, naquela família, foi para você se materializar nesse planeta. Se essa família que você veio, você verificar que existe uma possibilidade de uma interação, valeu. Se não tem, siga o seu destino. Isso é um fato. Isso não é. Acho que eu estava de fogo em algumas escolhas. É que você estava de fogo? Desliga só o celular e o outro continua de fogo. Ah, isso é, e sabe por que que a gente escolhe? A gente fica com dó das pessoas. E aquelas pessoas não estão nem aí para você. Elas manipulam vocês. Elas são expert em manipulação. São agilosas. E aí olha com aquela cara de dandan, nhoque, que são assim. Então, não é, você estava bêbada, não. A gente é assim, infelizmente. E se fosse bêbada, era melhor, né? A gente colocava a culpa na bebida, mas nem nisso dá, nem nisso vai dar. Então, assim, fique atentos. Olha, desde quando começou essa nova geração, essa nova era, né, da quarta dimensão, isso tem se falado em todos os segmentos. Fique atento com as pessoas que não valem a pena. .com.br. E vamos aqui, então, falar do Espiritismo. Vê as conexões humanas como parte de um planejamento divino que visa o crescimento e a evolução espiritual. Então, o Espiritismo é isso. Vê as conexões humanas como parte do crescimento espiritual. Já o Budismo vê as conexões humanas como uma parte essencial da existência, caracterizadas pela interdependência e as valoriza como oportunidades para praticar a compaixão e o amor à benevolência. Olha, vamos orar que é melhor. Vamos lá, vamos orar, né? Vamos. O cristianismo atribuiu extrema importância às conexões humanas, vendo-as como essenciais para o desenvolvimento pessoal e a expressão da fé. É exatamente isso. Você não vive de forma isolada. Você não vive sozinha. Pode ver. Você pode. Aqueles que tentaram se isolar, ou ficaram loucos, ou morreram, como diz o outro, na véspera. Porque você precisa da conexão, você precisa estar interagindo, faz parte da evolução humana a interação. Como diz o Massal, você tem que vibrar. Faz parte da evolução humana a vibração. Qual é o ponto? Você saber aproveitar essa vibração que você gera a seu favor e não a favor dos outros. Então, viver isolado, não quero mais saber do mundo, eu vou viver aqui, eu vou me trancar aqui, não quero saber, é o maior engodo que um ser faz com ele mesmo. Tem histórias, lá nos séculos passados, há 3 mil anos atrás, que eles se escondiam debaixo da terra para fazer esse teste, né? Se debaixo da terra, não tinha contato humano, não tinha nada tal, e depois de 10, 15, 20 dias, eles eram retirados, estavam todos loucos. Isso consta, isso está documentado. Experimentos que o homem fez para verificar qual é a capacidade dele de isolamento, e é nenhuma. Então, todo ser que vive só, a tendência dele é ficar demente, né? É muito grande, porque ele tem que fazer essa vibração para gerar essa energia para ele viver. Os evangélicos dizem que as conexões humanas são vistas como um aspecto fundamental da vida e da fé, enraizadas no mandamento bíblico de amar a Deus e ao próximo. Vamos amar a nós mesmos. Vamos amar a nós mesmos. E depois amamos aqueles que merecem. Mas se nós não amarmos a nós mesmos, vamos amar quem? Eu falo assim, você dá o que você tem. Se você não tem amor, você vai dar o quê? Mas o amor é gerado dentro de você por você.
Se você não tem amor, vai ser difícil você ajudar as pessoas amorosamente. Já o autoconhecimento é crucial para as conexões humanas, pois nos permite entender nossas próprias emoções e reações, e o que melhora a comunicação entre a resolução de conflitos. Quando você começa a trabalhar o autoconhecimento, você começa a ter essa percepção do que realmente está acontecendo. E aí fica mais fácil você administrar as suas escolhas. Você se fortalece dentro de você, entendendo que aquelas escolhas que você está fazendo é para o seu bem. Não percam tempo com pessoas que não merecem. Vocês estão perdendo tempo. Nós temos que ganhar tempo com aquelas que merecem. E só no autoconhecimento, a energia dessas pessoas que nos procuram, que a gente vai perceber. Só pela energia. Você olha a pessoa, você já sabe se ela é do bem ou não. Então, eles chamam muito a atenção que nessa era, perder tempo com essas pessoas, eles vão se arrumar. Não precisa se preocupar. O universo vai dar um jeito deles. Vai ter eles, no mundo deles. Não vocês. Vamos falar das frases, né? As frases ficaram bem interessantes. Às vezes, o valor só é percebido na ausência. O sol nunca é elogiado por fazer parte do cardápio, mas, quando está sem sal, todos sentem a falta dele. Presta atenção nisso. Às vezes, o valor só é percebido na ausência. O sal nunca é elogiado por fazer parte do cardápio, mas, quando está sem sal, todos sentem a falta dele. Então, vocês não precisam se preocupar com o que as pessoas pensam de vocês. Na hora H, eles vão ver que não tem sal e vão atrás do sal. A Cris colocou o do açúcar na xícara, lá no grupo, né, que o professor, a aluna perdeu o trabalho, alguma história assim, e o professor contou uma história mais ou menos nessa linha, né? Você nunca se deixe levar para as pessoas que não te dão açúcar no café. Te dão café, mas não levam açúcar, né? Então, isso são ensinamentos da vida. Seja bom naquilo que você faz, sem esperar elogio, porque quando estiver ausente, alguém sentirá a sua falta. Eu estou falando isso porque no autoconhecimento, o que nos vem é que a gente não pode faltar para aquela pessoa. Então a gente fica se sujeitando às coisas porque acha que aquela pessoa precisa de você. Não, eu vou estar aqui porque aquela pessoa precisa de mim, e ninguém precisa de ninguém, sabe? As pessoas, quando querem alguma coisa de nós, estão com 15ª intenções, mas nem segunda mais, 15ª intenções. Ninguém precisa de nós, a não ser nós mesmos. Então, quando você fortalece a sua energia cósmica, você afasta essas pessoas. Mas também não adianta afastar e no primeiro momento aí você pegá-las de volta. Então, fiquemos atentos. Essa é bem interessante. Mantenha isso na sua mente. Está chamando a atenção aqui. Mantenha isso na sua mente. Mantenha bons pensamentos, não maus. Mantenha seus pensamentos decentes e não indecentes. Mantenha seus pensamentos cheios de fé e não de dúvidas, porque é em seus pensamentos que determina se você será feliz ou triste, se você será saudável ou doente. Isto é um fato. Isso é um grande pensador que passou exatamente isso para nós meditarmos sobre isso. Mantenha isso na sua mente. Mantenha bons pensamentos e não maus. Mantenha seus pensamentos decentes e não indecentes. Mantenha seus pensamentos cheios de fé e não de dúvidas, porque é em seus pensamentos que determina se você será feliz ou triste. Olha, está dentro de nós, puramente nós. E quando nós começamos a acreditar em nós mesmos, né, nós começamos a valorizar a energia que nós temos. E ninguém veio aqui para sofrer. Eu sempre digo isso. Ninguém veio aqui para passar fome, ninguém veio aqui para sofrer, ninguém veio aqui para...
Mas a gente cria isso para justificar nossos erros e as nossas falhas. Se você será saudável, doente, isso olha, eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Isso é o elixir dos deuses. Eu sou a pessoa mais importante na minha vida. Afirmação. Afirmação dado pelo o Fox. Entendam que a afirmação é um processo que a gente faz para interromper os vícios mentais. Então, é uma ferramenta, a afirmação. Toda vez que você começa a perceber seu vício mental, você abre com uma afirmação simples, tipo, vem lá dizer, amanhã tá, eu paro, respiro e falo, não sei, simples. Vai vir de novo. Eu simplesmente falo assim, é uma chave, não sei. Você dá a possibilidade deles se conectarem com você e mostrar, João, o que você precisa é disso. Mas enquanto eu ficar nos meus vícios mentais, eles não conseguem chegar. Porque a energia que eu estou gerando é uma energia que eu não consigo chegar neles. Quando eu interrompo o processo, eu permito que a minha energia chegue neles. Se você não permitir, eles não chegam. Lembra a história de Jesus lá? Você quer ser curado? Você tem que querer ser curado. Senão, eles não. É uma lei cósmica. Vamos para a afirmação, que a sabedoria divina está me iluminando e esclarecendo. Que a sabedoria divina está me iluminando e me esclarecendo. Olha, gente, vocês podem usar isso em todas as fases de vossas vidas. Profissional, pessoal, família, relacionamento, saúde. Busquem a sabedoria divina, ouvir a sabedoria divina, dar a sabedoria divina a possibilidade de alcançar você e mostrar para você o que tem que realmente acontecer. Se nós não dermos essa possibilidade a ele, dele nos ajudar, não tem como. Você tem que dar o primeiro passo. Lembra a história? Você dá um passo, eu darei 1000 na sua direção. Isso são fatos, como diz nosso amigo aqui. A sabedoria divina está me iluminando e esclarecendo. Vamos falar da oração. A oração que me passaram aqui é uma oração mais conhecida desse planeta, que é o Pai Nosso. Então, o Pai, nem entrei aqui no mérito, porque o Pai Nosso é a oração mais divulgada, né? Dentro de todo o caminho para o equilíbrio físico, mental, espiritual. E todos vocês sabem, a Cris depois, se quiser, ela põe lá no grupo. E o Pai Nosso foi a oração que me foi disponibilizada aqui para passar. Então, quando vocês forem se deitar, né, reza o Pai Nosso. Quando vocês tiverem dúvida, já que tem que orar, né, ore o Pai Nosso. Se vocês têm questionamentos, né, pessoais a serem esclarecidos, reze o Pai Nosso. Aquela dúvida de saber para onde nós vamos, né, reze o Pai Nosso. É muito interessante, vocês vão receber as bênçãos do Divino Espírito Santo. Isso é um fato, né? Como diz o nosso amigo aqui. Tá bom? Então, isso é o que se fala sobre... Desculpa, Lúcia, se eu não consegui chegar na onde você queria, né? Se sabemos, se somos escolhidos ou escolhemos, mas eu acredito que a gente tenha dado uma luz aí para uma reflexão. Agora, o mais gostoso, façam essa retrospectiva da vida de vocês. Isso é muito gostoso. Aí você fala assim, mas, nossa, eu encontrei aquela pessoa e agora aquela pessoa encontrou, eu fui para aquele lugar, como a Lúcia fala assim, né? O que eu estou fazendo em Minas, né? E você faz uma reflexão e você fala assim, peraí, quantas coisas que eu já fiz aqui em Minas, quantas pessoas eu já ajudei aqui em Minas. A gente não tem essa noção. Eu estou aqui em São Paulo, né? Quantas pessoas eu ajudo e sem perceber, sem um bom dia, gente, sabe? Fala bom dia.
Meus filhos, às vezes, brigam comigo. Você quer dizer, você fala, não, a gente tem que falar bom dia, sabe? A gente tem que interagir, a gente tem que entender que nós somos humanos. Olha, eu vou falar ainda para você. Bom dia e como você vai? Aí piorou mais ainda a situação, né? Porque aí... né, pô. E a gente tem que acostumar com isso, a gente tem que entender que interagir faz parte do processo do crescimento humano. Então, um bom dia. Nossa, olha, tivemos uma festa maravilhosa domingo, tive o prazer de conhecer a Neuza pessoalmente, né? Fizemos um sucesso e é isso, sabe? Interagir. Tem que haver essa interação entre as pessoas. O isolamento não leva ninguém a nada, muito pelo contrário. Então, essa é a mensagem para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu acho que tem muitas reflexões aí para vocês fazerem, muitas histórias que passaram, e agora vocês vão entender por que aquilo aconteceu e parar de reclamar e agradecer, né? Deixar de reclamar e agradecer. Obrigado por ter passado por isso. Olha, eu estava brincando aqui com a Cris, né? Depois que a Lúcia me passou esse tema, foi só conversa. Eu conversando comigo mesmo, falando assim, cara, você, não sei o quê, blá, 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 você fez isso, você fez aquilo. E muitas coisas que eu não entendia, eu passei a entender. Então, é muito bom fazer essa retrospectiva. Na próxima live eu vou fazer, eu acho que vai abrir mais essa visão, né? De 7 anos, a gente vai enxergar melhor essas passagens na nossa caminhada, tá bom? E agora vamos lá para o momento maravilhoso da nossa amiga Lúcia, dos 10 minutos. E aí eu abro aqui, se alguém... Agora eu vou falar. Ah, não acredito. Oh. Gostei demais, é isso mesmo. E primeiramente agradecer, né? Porque, pelo que você falou aí da minha família, assim, a energia foi recíproca, porque todo mundo também gostou demais de vocês. Vocês já sabem disso, já falei isso aqui outras vezes. E é sobre essa conexão mesmo, assim, por exemplo, se eu não tivesse ido para São Paulo, 15 anos atrás, né? Eu faço ainda parte de um grupo e eu ficava doida para conhecer pessoalmente, né, as pessoas e tinha vontade de ir, mas não tinha condição assim de ficar em um hotel e tal. E do nada aí a Cris me convidou. Então, e minha mãe falava assim: "Não vai, minha filha, que esse povo é bandido", porque eu não conhecia ninguém, eu ia viajar sozinha. Mas, assim, aí volta lá naquele ponto também do vagão, né, do trem, só que o meu era o ônibus. Quando eu cheguei lá na rodoviária, parecia que eu já conhecia a Cris, assim, há muitos anos, sabe? É uma energia, assim, é impressionante. É como se a gente já tivesse vivido, assim, eu tivesse com ela muito, muito tempo. E não só com ela, mas também com outras pessoas. E eu estava pensando assim, meu Deus, se eu não tivesse ido, talvez eu não estaria aqui hoje, né? Com vocês aqui no grupo, né? É tanto que eu voltei outras vezes, espero que vocês voltem aqui também. Mas é isso, é sobre esse tipo assim. E aquele caso também que eu contei da minha infância, né? De eu ser estrábica, minha irmã, eu sou gêmea, né? Já falei aqui. E a gente tinha muitos problemas, só que no final das contas a gente foi uma coisa boa, que nos ajudou muito na profissão, né? Na minha profissão, professora, ela também, e por ter alunos estrábicos, e eu já sabia, já conhecia, facilitou muito, né? O trabalho com eles e tal. É isso, tá? Estou no caminho certo aí. Que bom que o tema foi legal. Vamos lá. Tá Eu bom, fiquei preocupada. parabéns. Falei, será que eu estou certa? Será que é isso mesmo? E Não,
o que eles falam, que a gente não precisa ficar se perguntando. Viva! O que é seu, o que não é seu, não será seu. Mas viva! Quando nós olhamos para frente e continuamos caminhando, é o que nós temos que fazer. Se pegamos o trilho errado, ou o bonde errado, ou o trem errado, ou o ônibus errado, lá na frente vai ter alguém com uma bandeirinha falando assim, ó, é para cá, com certeza. Ninguém veio aqui à toa, isso já todos vieram aqui para aprender, e seja bem-vindo em São Paulo quando você vier, né? Vamos comer pastel lá. Então, Tá? foi ótimo, ó. Tem mais alguém, gente, que queira falar? Mazini, querido, ó, não vai contar, não vai contar para eles as nossas conversas, hein, Mazini? Aquilo era particular, hein? Que é isso? Então, eu queria contar duas coisas rápidas. Daquele encontro que você se referiu aí, que eu estive no seu escritório, eu até já comentei numa outra palestra que eu participei, mas eu queria voltar a falar sobre isso, porque eu achei muito relevante. Eu estava saindo de uma consulta médica, extremamente abatido, com risco de saúde, que depois não se confirmou, graças a Deus. Mas naquele momento eu saí muito inseguro da consulta, e lá na região da Paulista. Estava chovendo, estava frio, aí eu fiquei assim, ou eu vou para casa, que eu tenho um apartamento ali perto, né? Ou eu vou para casa dormir, tomar um remédio e dormir, ou vou lá no João Manuel. João Manuel, eu vou ter que pegar metrô, tá chovendo, tá frio, tá ventando, tô sem guarda-chuva. Cara, eu vou no João Manuel. Peguei o metrô, desci lá na Fradique, andei umas 2 quadras. Cara, foi sensacional. Percebeu isso, né? A troca da energia. Então, assim, eu acho que é aquilo que você sempre fala das vibrações, né? Precisa vibrar para poder trocar energia, precisa perceber o que está acontecendo, ou até acreditar no instinto da gente, porque aquilo foi puramente instintivo, intuitivo, né? Falei, não, cara, eu vou no Manuel. Eu não vou para casa dormir, tomar um remédio e dormir. Eu vou no João Manuel. E, cara, foi sensacional. Então, eu queria, assim, registrar isso, o quanto você, mais uma vez, foi super acolhedor e, vamos chamar assim, efetivo na ajuda que você me deu, como eu vivi isso de uma maneira intuitiva. Foi muito interessante. E uma segunda coisa que eu queria falar muito rápido, eu estava ontem conversando com uma médica, uma das minhas médicas que me acompanha, ela falou que o Conselho Federal de Medicina já criou, ela não sabe se é uma estrutura, se é um grupo de trabalho, alguma coisa assim. Alguma coisa que vai avaliar os impactos da oração no processo terapêutico. Já está ficando claro que o processo de oração, a fé religiosa, o quanto ela é transformadora, o quanto ela traz de energia positiva para as pessoas. Eu acho isso muito legal, porque acho que todo mundo aqui já passou algum momento de saúde, né? E a gente sempre procura orar, e como a oração realmente ela é forte, como ela vem a ser uma coisa que nos resgata, né? E nos fortalece. E ontem, conversando sobre isso com a médica, ela falou: João, sabe disso? Ela falou qual foi a estrutura, não sei se foi uma diretoria, ou se foi um grupo de trabalho, ou se foi, mas, enfim, o Conselho Federal de Medicina começa a olhar para o efeito efetivo, vamos chamar assim, da oração no processo terapêutico. Eu achei muito bacana isso, muito verdadeiro. Basile, é assim, primeiro, agradeça seu anjo da guarda. Todos nós temos nosso anjo da guarda. E ele está destinado a nos acompanhar e nos orientar. Então, agradeça a ele. E eu agradeço a você por ter me dado a oportunidade de te ajudar. Porque também ajudar os outros é uma questão de oportunidade. Então, estamos aí. Calma aí, mas agradeça a sua anjo da guarda e fala, ó, meu querido amigo, eu estou aqui, viu? Não esquece de mim não, viu? Me ajuda sempre, estou aqui, prometo ser bonzinho às vezes. Tem trabalhado bastante, deve estar bem cansado. Ele deve dizer assim, pô, João, me dá um tempo para mim um pouquinho, deixa eu descansar um pouco. Anjo da guarda. Mais alguém, gente? Tranquilos? Podemos encerrar. Neuza, querida, tudo bem? Tranquila. Helena, na paz, sossegada. E temos aqui Dona Iracema.
Eu, na verdade, hoje está sendo importante para mim, porque eu nunca fui uma pessoa de oração. Eu busquei muitas coisas na minha vida, né? Mas hoje está sendo importante para mim. Vou refletir um pouco mais sobre isso, porque em momentos difíceis eu recorria a mim mesma e ficava bem difícil, cada vez mais difícil. Eu acho que eu vou aderir à oração, porque eu acho que é um reforço importante. Entenda assim, a oração é simplesmente um caminho, tá? Ela não é uma doutrina. Muitas vezes as pessoas ficam meio assim, não, a oração é uma energia para você se conectar. Então, quando nós estamos orando, nós estamos produzindo uma energia, não estamos sendo doutrinados por ninguém. Se você tiver a possibilidade de ler esse livro do Fox aqui, todos, né? Você vai ver o quanto ele revela esse engodo, vamos assim dizer, né? Do homem com a questão da oração. Então, foram nos vendido uma ideia que precisava ser vendida, porque não tinha outra maneira, né? Aquela ideia. Mas, infelizmente, tirou o homem do caminho. O homem ficou na ideia da religião, da crença, da coisa, e saiu da oração. Por vários motivos, não vou aqui entrar no mérito. Mas entenda que a oração não é uma doutrina. A oração é a sua energia, que você já tem, e você só está expandindo essa energia que você já tem. Só que a linguagem, a conexão, vamos falar da inteligência artificial, você tem uma conexão. Se você falar inglês, ele tem que te ouvir em inglês. Se você falar francês, ele vai ter de ouvir francês. Então, a oração é a linguagem cósmica que transforma, tá, as suas energias. É só uma linguagem. Ela não é a crença. Uma crença. Foi por os homens saberem que esse era o elixir da vida, esse era o famoso Santo Graal, né, que o pessoal fala. Pegaram isso. Utilizaram, né? E tomaram conta. Dominaram os homens através disso. E ele explica isso, né? Então, a partir do momento que você começa a quebrar esses dogmas, não que você não valorize o que existe hoje, não é isso. Mas você começa até ter a possibilidade de ajudá-los mais, quando você está gerando a sua própria energia. Então, eu entendo você nesse aspecto. Eu encontrei muita gente na mesma linha que você, mas e você agora entendeu por que você está aqui? Legal. Entendeu por que você está aqui? Então, o seu anjo da guarda, assim como o do Malvini, trouxe você aqui. Para você ter uma energia maravilhosa, e que, de repente, o universo está querendo a sua energia, está querendo transmutar a sua energia, está querendo ajudar, e você não permite. Aí eles falam assim, vou mandar a Helena lá, houve um louco lá, e aí ela vai entender a importância de... É como assim, eu vou te indicar um contador. Isso. Tá bom. Aí eu conversei com o contador e não deu certo, porque eu continuei com meu amigo contador, mas eu fico aqui, ué. Entendeu? Entendeu como o universo faz? É mais ou menos assim, tá bom? Foi ótimo. Tá ótimo. Tá bom, gente. Mais alguém? Tranquilos? Sossegado? Podemos encerrar? Paz na terra, então, aos homens de boa vontade, pois assim é o reino de Deus, e que o universo dê uma semana maravilhosa para vocês. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, gente. Fiquem em paz. Tchau. Tchau.